Fala galera, beleza? Tranquilo? Basicamente estou trazendo outro FAQ de coroa estelar aí, outro FAQ, né? De coroa estelar. Basicamente eu trouxe algumas regras. Como vocês sabem, semana que vem vai estar acontecendo o Regional de Joinville, o torneio de estreia dessa coleção aí. Então eu trouxe algumas regras, tanto para você, juiz, que vai estar participando do evento, tanto para você, juiz, que vai começar a apitar na sua liga local, e tanto para você, jogador, que quer entender um pouco mais sobre as interações e está aí buscando um pouco de conhecimento e em relação às interações das cartas, como que isso foi rolado lá no Japão, né? Isso aqui é baseado no perguntas e respostas lá do Japão. Então, basicamente, é isso, tá? Eu separei algumas coisas que eu acredito que vão estar relevantes no meta, relevantes durante o torneio, relevantes durante os League Shells e League Cups da vida. Então, vídeo bem curtinho, é bem rápido. Eu trouxe 8, na verdade 7 interações só. A primeira é bem simples, tá? A Hydrapple X e o Urgepon X. Basicamente, eles têm habilidades aqui que interagem com energia básica, né? Ou seja, as duas habilidades eu ligo uma energia básica. O do Hydrapple eu ligo qualquer Pokémon para curar 30 de danos. O do Urgepon eu ligo nele mesmo para comprar uma carta. E a partir dessa interação, né, o pessoal perguntou lá, pô, eu posso ativar as duas habilidades ao mesmo tempo? Então, por exemplo, eu tô com uma energia básica na mão e eu quero usar a habilidade do Hydrapple e do Urgepon ao mesmo tempo para ligar no Urgepon a energia e curar 30 de dano e, além disso, comprar uma carta. Posso fazer isso? Resposta é não, não pode. Não tem chain, você não pode ativar duas habilidades ao mesmo tempo no Pokémon, então você só, para ativar habilidades, tem que ativar uma de cada vez, ou seja, para você usar as duas habilidades, você precisa usar cada uma de uma vez, então você precisaria ter duas energias. Ligar uma energia pela habilidade do Hydrapple e uma energia pela habilidade do Urgepon, beleza? Outra regra legal, outra carta legal, que trouxe algumas regras interessantes, é, por exemplo, o Abismo de Área Zero. Né? Então, o que acontece com essa carta? Essa carta vai estar presente em alguns decks aí, tanto o Palkia com Terapagos, o Terapagos com o Bufalante, você vai ter o Miraidon com o Mewtwo X, então vai ter uma série de decks que vão utilizar dessa carta, vão utilizar dessa mecânica. Então, uma dúvida que o pessoal teve aqui no Japão, né? Aqui não, lá no Japão, que eu tô no Brasil também, mas basicamente o que eles questionaram imagina que esse Terapagos ele tá danificado aqui, né? Ele já sofreu, por exemplo, 200 de dano, e aí eu vou sofrer um ataque, seja de um Sableye, ou eu vou sofrer o ataque do Regidrago copirando o Kyurem, por exemplo, e aí vai nocautear o Terapagos e ao mesmo tempo vai nocautear, por exemplo, esses dois Snowrantes aqui. Que eu posso, por exemplo, primeiro resolvo o Terapagos e aí com isso a área zero desativa e aí eu vou precisar descartar esses caras e aí eu descarto esse cara aqui para negar assim o KO. Eu posso fazer isso? A resposta é não, não pode fazer, porque você vai resolver o KO deles ao mesmo tempo e aí sim, depois de resolver o KO dos três, aí sim que você vai resolver o Abismo da área zero, tá? É diferente da próxima interação que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou ler aqui qual foi a dúvida que foi postada lá no Japão, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Isso pode ser feito tanto com a técnica de evolução, pode ser feito do jeito que o pessoal perguntou aqui, mas para vocês entenderem qual que é a interação aqui. Quando eu estou com o estádio de área zero no campo e eu tenho um Pokémon Terastal no oponente field, né? Então, tipo, no campo do meu oponente, só tem um Terapagos X, que ele tá no banco e ele tá ali por 50 de HP. Ele tem 50 de HP restante. E aí ele tá usando o Bravery Charm, né? Que é o Pingente. Então o Pingente dá mais 50 de vida. Então ele só tá sobrevivendo ali por conta do Pingente. Então aqui, no caso, ele, né, usou, seja um aspirador, enfim, você pode usar qualquer carta que destrua esse estádio, né? No caso, ele usou lá a nova Ace Spec que não veio pra gente. Então, por isso que eu tô falando um aspirador aqui no caso. Mas basicamente ele tirou ao mesmo tempo a torre, né? Ele tirou o estádio aqui e ao mesmo tempo ele tirou o Bravery Charm. O que acontece? Como ele tirou as duas ferramentas ao mesmo tempo, você vai resolver o abismo primeiro. Então você vai resolver essa questão aqui de
descartar, né, até T5, você vai fazer primeiro. Então, se esse Terapago está no banco, eu posso descartar ele antes dele sofrer o nocaute pelo Bravery Charm. A mesma coisa que acontece com o TM Evolution. Então, por exemplo, o Dragapult é meu único Tera em campo, né? E aí imagina que eu vou lá e uso o TM Evolução. Quando eu fizer o TM Evolução, eu vou tirar o Dragapult, né? Vou pegar o Dragapult e vou voltar ele para minha mão. A partir do momento que eu fizer isso, e ele é meu único Tera em campo, e ele está no meu banco, o estádio para de funcionar. A partir do momento que ele para de funcionar, eu preciso vir aqui e resolver o descarte dos Pokémons. E aí, ao fazer esse descarte do Pokémon, eu posso escolher descartar o próprio Dragapult. Então, imagina. O Dragapult não, desculpa. O Dracloak ou o Drip que estava aqui embaixo. Então, imagina que esse Dragapult, ele sofreu um ataque do Charizard, por exemplo. Então, ele tem 280 aqui. De dano nele, tá? Ele tem 28 contadores de dano em cima dele. A partir do momento que eu desse o TM Evolução, ele sofreria o nocaute, né? Porque o Dracloak não tem vida suficiente para isso. Ele tem 90 de HP, se eu não me engano. 90 ou 70, mas eu acho que é 90 de cabeça. Então, a partir do momento que eu usar o TM Evolução, eu posso escolher descartar esse Dracloak que ficou em campo. E desse caso, o seu oponente não compraria o prize. Por quê? Porque não ocorreu o nocaute. Eu descartei ele com um dano. Ele se tem 90 de vida, ele tem 90 de dano, mas eu descartei eles antes de chegar na fase de verificar os nocautes. Então, nesse caso, eu poderia prevenir esse nocaute, né? Uma interação legal. Se vocês tiverem dúvida, pode postar aí, eu posso explicar melhor. Como eu falei, é um vídeo bem curtinho, mais para a gente ter uma interação, mas eu acho que ficou razoável, acho que deu para entender. Outra interação legal é com o Plínio. Isso aí o pessoal me perguntou bastante durante as liguinhas que a gente fez aqui já, rodando o formato novo para o pessoal ir treinando para o regional e se aquecendo. Então, basicamente, o Plínio, né? O que ele fala aqui, o wording dele, né? Procure por até 2 cartas de energia básica de tipos diferentes no seu baralho. Revele-as. Então você mostra para o seu adversário e coloca uma delas na sua mão. Ligue a outra a um dos seus pokémons, em seguida embaralhe seu baralho. Então, se eu não pegar a energia, eu posso ligar uma que estava na minha mão e não contar com uma energia do turno? Não. Se eu só tiver uma energia, só tenho energia de Game, só vai vir uma energia de Game. Eu posso pegar ela e ligar ela no Pokémon? Não, não pode. Você precisa pegar 2. Por quê? Porque se você só pegar uma, ela vai para sua mão. Tá? Então, revele-as e coloca uma delas na sua mão. Se você só tem uma energia, essa energia não vai ser ligada no Pokémon, ela vai para sua mão, tá bom? E aí tem outra interação legal, e aí com esse spec, então a árvore grandiosa. Essa é mais uma dúvida mesmo que o pessoal tinha, né? Então, o pessoal perguntou lá, eu posso usar a árvore grandiosa para achar um Pokémon de Stage 1 que é conhecido que não tem um Stage 2? Por exemplo, o Goldengo. O Goldengo é o Stage 1 e ele é conhecido por todo mundo e pelo jogo, pelo formato, que não existe um Stage 2 dele. Então, apesar dele falar que se aquele Pokémon foi evoluído dessa forma, né, você busca um Stage 1, e aí se ele foi evoluído dessa forma, usando a árvore, você pode buscar o Stage 2, você pode usar isso simplesmente para evoluir o Goldengo, né? Então, uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador poderá procurar no próprio baralho por um Pokémon estágio 1. Então, eu posso usar a árvore para buscar o Goldengo e não preciso colocar o Stage 2, mesmo que ele não existe. Eu posso começar. Diferente, por exemplo, de um Dito. O Dito, a gente sabe que ele não tem evolução. Então eu não posso usar a árvore para buscar, eu quero buscar a evolução do Dito. Qual é a evolução do Dito? Não existe. Então o formato, o jogo, conhece isso. Então você não pode. Você precisa ter uma linha de evolução válida, como no caso aqui, essa aqui de cima, para poder fazer isso funcionar, para você poder fazer essa busca. Então a resposta é: se eu só tenho Dito em campo, eu posso usar a árvore? Não pode. Se eu tenho Gimmighoul, mesmo sabendo que o Goldengo não evolui para o estágio 2, eu posso usar a árvore para buscar o estágio 1 dele, beleza? Acho que essa é uma regra que é interessante, mas para mim, a última regra que eu separei, na verdade, é a última mesmo, eu acho que é a mais interessante de todas, principalmente para mim, que sou juiz, porque
Eu não imaginava que seria assim, tá? Eu não imaginava que funcionaria desse modo. Talvez seja o Word, mas basicamente foi rolado assim. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho o Orgepon aqui, né? Então, vamos ler um pouco do ataque do Orgepon para vocês entenderem um pouco desse rune. Então, o que o segundo ataque do Orgepon, Máscara Nascente, faz, né? Jato torrencial, ele causa 100 de dano, certo? O Pokémon ativo ali. E aí, você pode escolher embaralhar 3 energias ligadas a esse Pokémon no seu baralho. Se você fizer isso, esse ataque também vai causar 120 pontos de dano a um dos seus Pokémons no banco. Ou seja, ele bate 100 na frente e 120 ali no banco. Porém, com o Cristal Novo, como ele é um Pokémon Terra, eu posso ligar essa ferramenta nele. E aí, basicamente, o custo de ataque eu posso pagar esse custo usando somente uma Double. Então, a hora que eu atacar, se eu escolher fazer esse efeito, eu não tenho 3 energias aqui, mas eu usei esse ataque. Então, nesse caso, se você voltar só a Double, que é toda a energia que tem você fez o máximo possível. Pô, eu não tinha 3, eu ataquei com 2. Então eu voltei só essas 2. Você pode aplicar esse dano no banco, tá? Isso é um ruling interessante, eu não esperava que ia ser assim. Depois pesquisando um pouco mais sobre isso, né? Entendi, faz sentido, já que quando você usa o ataque, o custo de ataque é 3, meio que ele entende e espera-se que você tenha 3 energias para embaralhar, né? Como você não tem, você vai fazer o máximo possível. Então, você adiciona essas 2 energias, embaralha elas no seu baralho, e aí você vai poder causar esses 120 pontos de dano, tá bom? Foi um vídeo bem rápido, eu tô bem na correria, eu tô adiantando o trabalho essa semana para a gente poder fazer um trabalho legal aí em Joinville, né? Então, poder viajar aí sem preocupações, sem compromissos na cabeça. Então, tenho trabalhado bastante essa semana. Acho que todo juiz, todo jogador faz isso, né? Pré-semana de regional aí tem muito trabalho para fazer. Então, basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no vídeo que eu venho depois. Na descrição eu vou tentar deixar a referência também para as rules originais, caso você tenha interesse em entender mais, tenha interesse em descobrir da onde que os juízes tiram essas regras, da onde que a gente consulta, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá bom? Muito obrigado, beijo para vocês, vejo vocês em Joinville. Até mais.